pessoal, eu estou aqui mais uma vez no ponto de comércio, aqui em Lajedo, Pernambuco, mostrando para vocês como é que está o movimento hoje 25 de outubro de 2025, mostrando mais uma loja Shop 20, onde você encontra preço bom e de qualidade, tudo de 20, pessoal. Vou entrar nesta loja e mostrar para vocês as variedades que você encontra aqui, tá certo? Não deixe de vir aqui em Lajedo e vir conferir essas variedades de produtos que você encontra nesta loja Shop 20. Mais uma, aqui na Praça Joaquim Nabuco, aqui, olha, mostrar aqui da Prefeitura, a Praça da Prefeitura, pessoal, aqui de Lajedo. Mostrando para vocês hoje como está o movimento, tá bom? E eu vou entrar lá naquela loja, como eu acabei de mostrar para vocês agora. Tá vendo? Vou mostrar só um pouquinho o movimento para vocês, tá bom? Mas eu vou entrar lá na loja aqui e mostrar para vocês, para quando vocês virem aqui em Lajedo já saber onde vir comprar mercadoria de preço bom e de qualidade, tá bom, pessoal? Que cabe no seu bolso. Não deixe de vir aqui em Lajedo e entrar aqui nesta loja e levar a sua compra, a sua mercadoria, tá bom? Agora eu vou lá dentro entrar. Mas já desde já, pessoal, agradecer a todos vocês que fizeram o canal, vocês que acompanham o meu canal, gente, de coração mesmo. Forte abraço a todos vocês que vão assistir esse vídeo, tá certo? Não deixe de se inscrever, comentar, compartilhar e ativar o sininho para quando tiver novas notificações, o YouTube avisar. Pessoal, eu tô falando aqui de longe, porque lá dentro da loja tá tocando música e eu vou ter que silenciar, infelizmente. Vou mostrar as mercadorias para vocês que eu puder mostrar, mas infelizmente não tem como falar, tá bom? Mas mostrei para vocês bem direitinho lá dentro, para quando vocês virem aqui, vocês saberem onde encontrar esta loja, tá bom? Aqui na praça, mais uma vez lembrando, Joaquim Nabuco, aqui em Lajedo, Pernambuco. Agora, pessoal, vou entrar lá dentro, tá certo? Aqui, ó, a loja, ó. Shop 20, tá certo? Não deixe de vir aqui conferir e fazer a sua compra, tá certo? Várias mercadorias e variedades você encontra aqui nesta loja, tá bom?
é, pessoal. Já desde já agradeço a todos os inscritos do canal, fica no meu canal. E de coração, um forte abraço a todos vocês que tá certo. Não deixe de se inscrever, comentar, compartilhar e ativar o sininho para que eu tiver novas notificações do YouTube avisar, tá bom?
Pessoal, finalizando esse vídeo, espero que você esteja gostando, curtindo. Deixe seus comentários aí que vocês acharam dessa loja bacana. Mais uma loja aqui, Shop 20, moda feminina, masculina, infantil, cama, mesa, banho e acessórios. Você encontra aqui nesta loja, aqui próximo à Prefeitura de Lajedo. Lembrando a vocês, mais uma vez aqui o endereço, deixa eu ver aqui, pessoal, que às vezes eu esqueço, sabe? Mas eu vou conferir ali pra vocês, ali o nome do endereço, vou deixar na descrição, tá? Aqui, você chegando aqui já encontra o endereço e encontra esta loja aqui chegando na Prefeitura, tá certo, pessoal? E já desde já agradeço a todos vocês que quiserem canal, vocês que acompanham o canal, gente, de coração mesmo, forte abraço a todos vocês que vão assistir esse vídeo, tá certo, pessoal? E mais uma vez, lembrando aí vocês, pessoal, não deixe de se inscrever, comentar, compartilhar e ativar o sininho para quando tiver notificações do YouTube, avisar, tá certo? E eu poder levar coisas bacanas como tô levando mais um ponto de comércio aqui, mostrando pra vocês aqui em Lajedo, Pernambuco, gente. E mais uma vez você, gente, me chamo Roseli Rocha, gente, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe, dê o like, ativa o sininho para quando tiver notificações do YouTube, avisar. E beijo, gente, fiquem todos com Deus, valeu, até a próxima! Shop 20, aqui em Lajedo, Pernambuco.